Um- uma boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo. A gente está se ocupando do item 5, que é o começo de uma jornada. Então, semana passada a gente viu uma parte do estudo e hoje a gente vai dar continuidade ao item 5. Tinha duas pessoas que tinham ficado com questões pendentes, né? Que eu não sei se elas estão aqui hoje. Uma era eu sou Lima, acho que ela não está aí, né? A outra era a Gabriele. As duas não entraram ainda, Gelson. Tá bom. Então vamos começar. E aí, a Anice, tem uma questão, Anice? E o Gelson, em relação à nossa última discussão da semana passada, você Sim. mencionou, eu não lembro em que parágrafo está aqui do Espelhos da Alma, a questão da sombra do self. E ontem você mencionou também, eu queria só te pedir um exemplo, porque isso me deu um nó na cabeça, né? Por favor, se possível. Claro. Que o self, né? A Joana vai falar em vários momentos que esse self está se construindo, né? Até aqui no próprio capítulo 9, né? Ela vai dizer que o self está encarcerado nos condutos cerebrais, né? Na qual se expressa, né? Então, tem esse self, é o espírito, e claro, nós como espírito temos, cada um tem sua sombra, né? Então, de uma certa maneira, quando a gente fala da essência do ser enquanto espírito, como nós não somos espíritos evoluídos, nós chegamos à plenitude da nossa condição espiritual, então nós carregamos sombras que temos que superar, né? No caso de Jesus, ele não tem mais sombra pessoal, né? Ele superou a sombra pessoal, superou a sombra coletiva, né? Então, ele tem a única sombra que permanece, que essa é comum a todos, e a gente nunca vai superar, é a sombra arquetípica. Essa todo mundo vai ter, né? Então, mas o self, então, na construção evolutiva, ele vai evoluindo e vai, de uma certa maneira, então, superando a sua sombra, né? Então, por isso que o self também tem sombra, né? Agora, e a própria representação do self como imagem divina também muda, né? Porque como o self, mesmo o self enquanto imagem divina, ele é uma representação do momento psicológico espiritual que a gente tem de Deus, a imagem de Deus também está mudando, né? Ok. Então, Desculpa, que eu fiquei confusa pensando no self como essa essência divina. Ok. não, o self que a gente está falando é o espírito. O self como a experiência divina, esse aí não muda, né? Porque, de uma certa maneira, é a força daquilo que tem de mais efeito enquanto potencialidade em nós, né? Então, está ligado às leis divinas também. As leis divinas não mudam, né? Elas participam do nosso inconsciente, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Então, isso não muda. Está ligado ao superconsciente, ao sagrado. Mas a própria representação da imagem divina vai mudando. Uhum. Uma coisa é Deus, né, gente? Outra coisa é a imago Dei, a imagem de Deus, né? E essa imagem de Deus vai mudar. O Deus de Moisés, né? O Deus de Jeová, o Yahvé, é um Deus diferente do Deus de amor que Jesus trouxe, né? Então, existe todo um estudo psicológico, né? Jung, quando ele fala, ela cita aqui o Resposta a Jó, tanto no capítulo 8 como no capítulo 9, né? Ela faz menção. Então, Resposta a Jó, que é um livro do Jung, que ele quase psicografou, ele representa, faz um estudo justamente do livro de Jó.
marca historicamente uma transição da imagem de Jeová como impulso, como pulsão, como natureza, para uma humanização dessa imagem, um nível mais elaborado para chegar nessa imagem de Deus como amor que Jesus trouxe, né? Agora está numa outra fase que Jung anuncia, né? Que é a era do Espírito Santo, a era do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é, nesse momento, a imagem de que todos nós possamos também termos Deus. Então, não mais o Deus fora de nós, mas o Deus em cada um de nós. Então, são fases da própria experiência e vivência da imagem divina, que vai mudando também. Né? Ok, obrigada, Gelson. Então, agora eu sei, quando eu ler self, sombra, pensando no espírito, eu sei o que significa. Sim, sim. Obrigada. Sandra, tu queria trazer alguma coisa também? Só uma pergunta, Gelson. O Selbst que o Jung falava, então, é o espírito com E grande, com E maiúsculo. Isso. Tá. É porque ele usa o S maiúsculo, né? Obrigada, é isso. Uhum. Eu Solito tinha uma pergunta que tinha ficado da semana passada. Tu lembra? Deixa eu lembrar. Exato. Era sobre a reencarnação, porque foi falado na aula passada sobre a reencarnação também, e nós levamos conosco, né, nossas, como é que é? Nossos ganhos, nossas perdas. E então, como é que fica? Eu acho que foi isso que eu perguntei. Como é que ficaria daí a pessoa, por exemplo, que perde, aqui nós temos pessoas no mundo ainda que têm aquelas doenças duríssimas por exemplo, aí no caso, já estou pensando no autista, por exemplo, estou pensando, fazendo um curso, então já estou assim toda animada nesse estudo do subautismo. E como é que fica, no caso, a pessoa que fez tantas coisas boas na vida aqui, não precisa ser de espírito, mas praticou muita coisa boa, mas ela vai perder a memória, por exemplo, aí no caso, o Alzheimer, o caso da demência até, sabe? Então, como é que fica esses espíritos no plano espiritual? Porque se nós pensamos no perispírito, né? Aqui já fica muito difícil para esse espírito aqui na Terra estar encarnado em situação praticamente engaiolado, digamos assim, sabe? Porque esses que estão assim num estágio bem adiantado, né? E às vezes não tem nem a ver com idade mesmo, às vezes acontece mais cedo, a precoce, a demência precoce, por exemplo. Então, eu queria saber como é que fica, sabe, a situação dessa pessoa, desse espírito. Assim, né, Solito, o que a benfeitora está justamente trabalhando aqui no capítulo 9, né? Que essa jornada é do espírito e passa, então, para a caminhada reencarnatória, né? Ela envolve, de um lado, né, o corpo, né? E ela vai dizer isso, né? Com o self, isso, na realidade, além do corpo, né? Além do tempo, né? O corpo é mortal, né? Mas o self é imortal, né? Antes ou depois do corpo. E ele preserva, então, tudo aquilo que vai conquistando enquanto realidade interna, enquanto valores, enquanto universo da qual ele vai acumulando experiência. Então, tudo isso faz parte, então, das aquisições nossas. Mas cada fase reencarnatória também vai se refletir no corpo os elementos que marcam as nossas condições ainda não trabalhadas, conflitos, né? A gente sabe disso, distúrbios de vários aspectos que podem, né, estarem presente depois de desencarnado ou não. Então, eu posso ter uma natureza fóbica
e desencarnando eu tenho uma compreensão melhor e aquilo é superado facilmente, ou não, né? Então, geralmente, aqueles processos que são mais corporais, como demências, como processos de limitações físicas, essas tendem a serem superadas depois do desencarne, né? Porque o corpo não está mais constrangendo o espírito, e aí a gente pode, de uma certa maneira, expandir os recursos perispiritual, porque o espírito não está mais confinado ao corpo. A gente sabe quanto o corpo ele acaba sendo um elemento que limita a expressão do espírito, né? E é isso que a Joana está colocando justamente no capítulo 9, né? Que nesse mundo corporal, onde a gente está vivendo as sensações, né, da matéria, elas exercem, né, um controle, restrições, né, uma série de aspectos da qual o espírito não tem como se expressar, e não tem, não só pela limitação do corpo, porque, de uma certa maneira, aquilo é necessário espiritualmente também, já que, de uma certa maneira, esse perispírito que está formando o corpo vai trazer, ativar aquelas tendências e aptidões necessárias para minha projeto reencarnatório, né? Então, todo esse elemento aí, de um lado se manifesta pelo corpo, do outro lado se manifesta pelas tendências também emocionais. A gente pode falar de um corpo emocional, um corpo psicológico também, né? Que condicionam, né, o próprio ego, que é nossa identidade aqui do eu, né, que tem também a sua própria configuração e estrutura, da qual constrange também e vai mediar esses processos internos com o mundo externo. Então, de uma certa maneira, tem uma parte que é estrutural, né? Tem uma estrutura física e tem uma estrutura psíquica também que determina a nossa realidade, né? Então, dentro desse processo, tem os arquétipos que a Joana vai colocar no capítulo 9, né? Esses arquétipos que ela coloca aqui vão ser atualizados também na medida que a gente vai reencarnando, né? Então, dependendo da configuração que a gente vai vivenciar, essa configuração é transitória também, né? Agora, se eu estou identificado emocionalmente e eu crio uma realidade para mim, mesmo eu desencarnando, eu posso ficar preso naquela realidade que eu criei para mim, né? Seja de uma demência, seja um espírito que tem espíritos que estão lá no século passado ainda. E estão no plano espiritual, enxergam carroça, enxergam os prédios da qual eles viveram e não conseguem perceber a realidade, porque são tão apegados emocionalmente ao mundo da qual eles estavam ligados, eles fizeram uma fantasia, né, um delírio, e esse delírio permanece, né, enquanto realidade espiritual para eles. Então, isso depende de cada espírito, né? Mas o que eu acho interessante dentro do que você está trazendo, Elsolino, que é justamente dentro dessa realidade do self, além do tempo, né? Ele vai tanto deixar algumas coisas no inconsciente do passado, esquecidas, e outras que são mais ativadas nessa encarnação, dependendo do processo reencarnatório dele, né? E aí há toda uma camada inconsciente, né, ligado no inconsciente coletivo a esses arquétipos, né, que é aquilo que a Joana vai falar das imagens primordiais, né? Essas imagens primordiais vão ficando mais forte ou menos forte, que são esses arquétipos, determinando, segundo a Joana, tanto processos negativos, limitadores, dolorosos, né? E isso vai gerar conflitos, como também essas imagens primordiais se atualizando, também podem ser alavancas fundamentais e importantes no processo evolutivo, como assim, energias, padrões
e forças reguladoras que despertam ações, que criam possibilidades positivas, né? E ajudam a gente a se desenvolver emocionalmente e espiritualmente diante da nossa caminhada. Então, o arquétipo ele não é nem bom nem ruim, ele não é nem negativo nem positivo, ele é um atributo e não uma qualidade. Tá? E essa qualidade que o arquétipo vai ter, se vai ser positivo ou negativo, vai depender das relações e da dinâmica dessas relações que vão determinar, então, se essa dimensão arquetípica vai ter um caráter mais positiva ou menos positiva. Mas todo esse processo psicológico de amadurecimento, né, tem que superar tanto a imagens do inconsciente coletivo, como superar também as imagens da consciência coletiva que está ligada à moral coletiva, aos valores coletivos. Então, a individuação nossa é tanto não ficar preso a ser alguém que representa os valores do mundo, simplesmente, né? E poder superar, então, a lógica desse mundo, né? A consciência coletiva, com seus valores, com seus condicionamentos, com seus padrões, mas também superar o inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo, como uma força, ele nos atravessa, mas a gente não é aquele arquétipo. E se tu fica preso num arquétipo, também não consegue trabalhar ele no sentido de uma expressão própria, que representa a natureza, que é genuíno em você. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Eu estou ligado a um arquétipo do feminino, né? E me identifico com uma mulher fatal, uma Afrodite. Vamos pegar na mitologia grega Afrodite, né? Então, de uma certa maneira, fico tão preso a esse arquétipo, eu fico uma caricatura da deusa, né? Da Afrodite, uma mulher fatal que quer seduzir todo mundo. Eu fico numa fantasia arquetípica que eu acho que eu sou essa deusa que encanta todo mundo, que tem necessidade de viver isso, e fico preso a essa marca emocional do arquétipo. Então, estou preso num padrão coletivo ligado a esse inconsciente coletivo. Então, de uma certa maneira, a natureza arquetípica do feminino passa pela Afrodite, passa pela Deméter, que é a mãe, passa pela Perséfone, passa por todas as deusas que representam qualidades desse arquétipo do feminino. Mas esses arquétipos vão atravessar meu caminho e poder ter experiências ligadas a esses aspectos do feminino. Mas não posso ficar preso ali, me identificar totalmente com aquele arquétipo. Eu vou estar limitado também a um padrão do inconsciente coletivo. Tá dando para entender? Só uma coisinha, então, nesse caso, as pessoas que têm as dificuldades, as limitações físicas e não psíquicas, que aí, no caso, me parece que realmente essas enfermidades são de conectação psíquica, mexe com sentimento, com vontade e tudo mais. Então, no caso, é mais fácil para o espírito que parte e se vê sem aquela anomalia, de quase que talvez imediatamente, depende do merecimento também, né? E então, digamos assim, que num certo sentido, é mais fácil para o espírito que passa pela aprovação física e não a psíquica, certo? É porque a psique, né, eu falei, é parte da nossa natureza. É dar o exemplo ali da relação entre o arquétipo, o padrão arquetípico, os complexos, que é uma atualização do arquétipo, todo o nosso complexo é uma atualização do complexo, e a questão genética, né? Que reflete, de uma certa maneira, essa dinâmica aí arquetípica no complexo, né? Então, ela fala assim, ela dá o exemplo do Napoleão Bonaparte, né? Foi o Alexandre Magno e depois foi Júlio César. É o mesmo espírito,
reencarnou em tempos bem distintos, né? bem separados, como Alexandre Magno, Júlio César e Napoleão Bonaparte, né? E ela vai dizer assim, que o espírito, a natureza desse espírito, né, do self, né, enquanto realidade, está lá ainda, ambicioso, conquistador, né, inquieto, né? Ou seja, a geografia mudou, a história, o contexto histórico mudou, mas as grandes questões dele estão lá ainda, né? Porque demoram para se transformar. Do outro lado, ela citou o Hahnemann, né? o pai da homeopatia, que foi o Paracelso, numa vida anterior, né? O alquimista, e foi Hipócrates, né? Então, 3 vidas também desse espírito, como ligado à saúde, né? A missão da medicina, da saúde, né? E todos eles tu vai encontrar também esses traços que ele já conquistou, né? Dessa luta sacrificial dele, se dedicar ao bem da humanidade, né? Então, esse traço desse missionário, né? Vai ganhando lugar no mundo, né? E vai atualizando, modernizando o conhecimento e trazendo verdades para nós. E as qualidades humanas dele estão ali, né? Como um traço que marca a existência dele, independente da encarnação dele. Então, claro, a Joana fala que a gente conta a evolução espiritual em cada 10 encarnações. Tem certos traços que são realmente muito difíceis de serem mudados e demoram, né? Então, isso é um processo. Então, com certeza, se livrar de nós mesmos, a gente não tem como se livrar. Então, aquilo que é nosso, desencarnando, a gente vai continuar carregando na nossa vida espiritual. Giza, tu tinha levantado a mão, quer colocar uma questão? Eu tinha, sobre ainda o capítulo 9, a Joana coloca bastante assim, a questão da mediunidade no início Isso. do capítulo, né? Uhum. E um parágrafo que ela fala sobre a mediunidade inerente a todos os seres humanos, e muitas vezes interpretadas como pertencente à realidade objetiva. E aí, um pouquinho mais para frente, ela fala dos conceitos junguianos que estão centrados na realidade subjetiva, expressa por intermédio da vasta fenomenologia mediúnica, né? Então, gostaria de um esclarecimento, assim, essa diferenciação aqui que ela faz, por um lado, da realidade objetiva e da subjetiva. E também não sei se tem a ver com esse indivíduo indimensional que ela menciona mais adiante um pouco, né? Sim. Na verdade, né, quando ela começa o capítulo, ela fala da realidade dita objetiva, o mundo objetivo, que é o mundo material, né? Que ele é objetivo para a ciência, para os homens, mas para nós, o mundo objetivo, para nós espíritas e para a psicologia analítica, é a verdade, né? É a realidade enquanto essa consciência que guarda a lei divina. Então, o que vai falar da psique objetiva, que está no inconsciente, e que representa aquilo que é, né? Mas aqui ela está partindo da realidade material, onde o mundo objetivo reflete então, a realidade e a dinâmica, né, que esse mundo exerce sobre nós de maneira concreta, né? Então, ela está falando disso, né? O mundo objetivo como sendo a vida como ela se apresenta, e o mundo subjetivo é o mundo interno. Então, é essa a diferença que ela está fazendo aqui entre um mundo e outro. Então, o mundo subjetivo ele está representando toda a dinâmica interna da gente. Tá? O que a Joana está trazendo aqui quando ela faz menção à parte mediúnica? Que a mediunidade, né? Que a mediunidade seria um potencial nosso psíquico, né? Ligado ao nosso superconsciente, né? Que nós temos o inconsciente passado, nós temos o inconsciente bem remoto, ligado ao inconsciente coletivo,
temos o inconsciente mais atual, o inconsciente pessoal, e temos o inconsciente do futuro. Né? Então, o futuro já está dentro do nosso inconsciente, que a gente chama de inconsciente sagrado ou superconsciência. Né? Então, nesse nível do inconsciente, que é o superconsciente, o inconsciente sagrado, né? Ali, toda a força e o potencial do espírito latente, ligado a essa imago Dei, né? Esse potencial, essa marca divina, esse traço divino que nos configura numa dimensão muito maior do que a nossa, que é restrita, da qual o corpo nos restringe mais ainda. A Joana fala dessa sabedoria de Deus, que, por um lado, nós somos encarcerados na matéria, constritos e limitar a nossa expressão, né? Essa limitação não é de toda pena, né? Porque é possibilitado um caminho, uma sensibilidade psíquica que transcende ao corpo e possibilita justamente as experiências anômalas ou as experiências mediúnicas, né? Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer, né, Giza, que a vida, ela mesmo constrangida no corpo físico, ela rompe a barreira do mundo físico, rompe a barreira do espaço-tempo, né, para se expressar de maneira mais plena, na sua natureza energética ou espiritual, como diz a benfeitora, né? Aonde o nosso ser pulsa em vibração, pulsa em energia, pulsa em forças, e, de certa maneira, isso também está sendo vivido no nosso mundo. Então, é como se a vida fosse, ao mesmo tempo, uma experiência de constrangimento, mas, ao mesmo tempo, a vida, paralelamente a isso, é uma vida que transcende e nos coloca em contato com realidades supra-humanas ou potências psíquicas nossas através da mediunidade. Então, de uma certa maneira, a mediunidade e essa experiência justamente é nos dada, né, uma forma, por dois objetivos. De um lado, justamente para poder nos ajudar a compreender que a nossa realidade não é só física e material. Esses fenômenos como telepatia, sonhos premonitórios, visita de desencarnados que se apresentam na vida da gente, que as experiências está ligado, né, à questão mediúnica, à questão das experiências anômalas, elas nos tiram da nossa pequenez, elas quebram a nossa lógica fisiológica, a nossa lógica materialista. Então, ela é um alento, ela é uma esperança para a gente, ela é um convite da vida dizendo, olha, é muito mais do que isso. A realidade vai muito além da realidade física. É uma coisa abençoada a mediunidade, em qualquer nível, que ela realmente amplia as possibilidades. Então, ao mesmo tempo que a mediunidade ela fala de potências que nos desafiam a serem desenvolvidas, ela também é um alento para poder nos ajudar a despertar nossa consciência para a realidade espiritual. Se não tivesse a mediunidade, nós teríamos muito mais dificuldade de reconhecer o espírito. Muito mais. Né? Então, ela é dada para nós justamente, né, para que a gente possa criar uma busca interior, que não fique detida e aprisionado na realidade física, mas, como diz a Joana de Anjos, penetrar no cerne do ser e das nossas faculdades internas, ampliando assim, né, as potencialidades, né, nossa desse indivíduo indimensional que ela coloca ali, né? Ou seja, além, não está presa a uma dimensão física, né? Não está limitado, né, a apenas uma dimensão. O ser humano na dimensão aqui física, mas o self ele é indimensional, então a gente pode viver outras dimensões para além do corpo, né? E isso é a importância disso, né? Porque
de uma certa maneira, isso ajuda a gente a criar um diálogo e uma atenção necessária justamente questionar essa vida limitada no mundo físico e material e encontrar um sentido maior em relação à nossa caminhada. Obrigada. Perfeito. Ficou bem claro. Patrícia, agora? Boa noite, doutor Gelson. Muito bonita essa fala aí sobre a vida. Bem, eu gostaria de perguntar aqui no final do item, identificando o consciente, inconsciente, a mentora traz aqui a parábola do pai e os filhos e faz do que eu entendi, uma analogia da nossa relação com os nossos conteúdos, conosco mesmo e com Deus. Será que você podia falar um pouquinho? É mesmo no finalzinho do item. Qual é o item mesmo? O item identificando o inconsciente, no capítulo 9. Que página, bem, por favor, por gentileza. Que no meu é 237, né? Isso. Que é o seguinte, né, Patrícia? Nesse livro, ele vai justamente, ela vai trabalhar a parábola do filho pródigo. Então, nos capítulos anteriores, ela já vem se ocupando disso, tá? Em vários momentos. Então, ela vai falar do país longínquo, né? do despertar do self, do voltar para cá, do perder-se, do se achar, do sair de si mesmo, do cair em si. Então, é todo um processo que ela já vai construindo ao longo do livro, né? Quando ela chega aqui, ela cita de novo, né? Daquele que o filho pródigo, né? E ela cita também a parábola dos talentos, né? Então, né? Ela está juntando aqui para poder fazer uma síntese, né? Daqueles que conseguem realmente fazer valer seus talentos, né? E, de uma certa maneira, compartilhar daquilo que já conquistou com os outros, gerando felicidade para si e gerando felicidade para o outro, né? Depois voltar, né? De novo para casa, que é a parte espiritual, né? Então, de uma certa maneira, ela está falando tanto do... E aí ela faz essa analogia do irmão mais velho e do irmão mais novo, né? E o irmão mais novo, ele é a fortuna do pai, é a herança, o pai doa para ele se perde, mas ele faz consciência. Ele realmente se ocupa da vida. Então, a Joana entende que mesmo que ele foi gastar a riqueza do pai de maneira presunçosa, de maneira infantil, de maneira descuidada, ele estava na vida. Isso faz com que ele possa despertar também seus talentos e usar dos seus potenciais para fazer consciência, mesmo que ele tenha se perdido por um tempo. Mas o filho mais velho não quis sair na casa do pai. E Joana fala que não é por amor ao pai, por fidelidade, por compromisso com o pai, mas porque, no fundo, ele tinha medo de enfrentar a vida, ou ele queria esperar a morte do pai para ficar com a riqueza do pai, não por amor ao pai, né? Então, ela relativiza essa questão do filho pródigo, mostrando que o filho mais velho, né, no fundo, ela na inveja, porque o filho novo voltou e o pai deu uma festa, e ele diz: como é que tu dá uma festa para esse cara aqui, sai, gasta tua fortuna e volta sem nada, né? E eu que fiquei todo o tempo aqui, nunca ganhei nada de você, né? Então, de uma certa maneira, a Joana vai fazer uma análise psicológica aí dessas duas figuras, né? Mostrando que cada um, né, vai assumindo um lugar no mundo de acordo com a sua postura existencial, né? E que o filho mais velho, né, achava que era filho do seu pai, né? Ou seja, ele foi identificado com o pai, mas no fundo, né, ele estava, na verdade, né, preso
né? Nos seus receios, achando que a sombra do pai estava garantido em relação ao seu futuro, né? E ela diz que justamente isso não pode acontecer, né? A gente tem que realmente transformar a nossa lembrança do inconsciente, nosso passado, né, com aquilo que a gente tem como responsabilidade, né, em direção a desenvolver os potenciais. Então, é um confronto entre o passado em conflito, o passado mal resolvido, e os potenciais que trazemos enquanto possibilidades que são vividos no embate da encarnação, a fim de que eles possam ser trabalhados, transformados e liberar os talentos que a gente carrega dentro de nós. Então, é isso que ela está trazendo aqui, quando ela comenta esses aspectos aí do filho pródigo, né? Não sei se eu posso fazer mais uma pergunta, doutor Gelson. Um pouco antes, ela refere aqui a busca da felicidade e faz assim um contraponto em relação aos aspectos masoquistas. Eu posso ler, não sei se é muito. Ela diz: todos anelam e lutam pela conquista da felicidade, quase desconhecida pelo inconsciente, mesmo quando se impondo sofrimentos na expectativa das sensações posteriores que representam alegria e serenidade. Nessa visão, a felicidade tem um aspecto masoquista que deve ser evitado, porque o prazer não pode estruturar-se primeiro no desconforto como propiciatório àquela. Será que você podia falar um pouquinho desse aspecto masoquista? Fiquei meio confusa aí. Porque, de uma certa maneira, né, tem essa falsa ideia, né, ela está querendo romper com a ideia atávica assim, da tradição judaico-cristã, que nós carregamos, da religião judaico-cristã. Acho que para ter felicidade, primeiro eu tenho que sofrer, né? Então, eu vou ser recompensado lá no futuro. Então, se eu sofrer agora, né, eu vou ser feliz. Então, eu estou juntando a felicidade ao sofrimento. Para ser feliz, eu tenho que sofrer. E ela está dizendo que não, essa é uma lógica não é correta. Por que a felicidade tem que ser vivida a partir dessa visão masoquista, na qual eu sofro para ser feliz? Ela falou que a gente tem que descondicionar essa ideia e não atrelar uma coisa a outra. A felicidade é felicidade. Eu posso até abrir mão de certas coisas em nome de um futuro, eu posso me sacrificar, mas eu posso até, de uma maneira, reconhecer, não posso fugir de alguns elementos que me causam dor e sofrimento, mas a minha felicidade não depende só disso. E ela quer ampliar, dizer que a gente tem o direito de ser feliz, né? E realmente abrir nosso coração para ser feliz, independente do sofrimento ou não, e não atrelar uma coisa a outra. Então, justamente, ela está rompendo com essa visão e dando uma visão de felicidade maior do que essa, que é, então, uma tendência masoquista que ela está falando aqui, né? Ok, muito obrigada. Sara? A Ana falou uma coisa ali que muitos espíritas acham que tem que sofrer. Eu acho que que você acabou de falar é os desafios, porque a gente não pode ter uma vida sem desafios. Eu acho que muitas vezes nós comparamos, achamos que sofrimento e desafios é a mesma coisa, mas não é, é diferente. Não é isso? Ou É diferente, tanto é assim, que existe uma pesquisa, Sara, que a forma como a gente vê a realidade faz com que a gente vive emocionalmente aquela realidade. Por exemplo, aqueles que veem a vida como problema, eles se estressam mais, têm mais dificuldade, geram mais sofrimento daqueles que vivem a vida como um desafio. Desafio não quer dizer conflito, não quer dizer problema, né? Então, sim, eu não preciso ver a vida como sofrimento, né? Então, é importante exatamente isso, né? E reconhecer que a vida nos desafia, nos testa, nos provoca, mas isso não quer dizer conflito, nem problema, nem sofrimento, né? Ela cita a Sêneca, né?
em algum momento, não me lembro onde agora, acho que é no final, que ela cita, né? Agora eu não vou achar aqui, que... Bem, mas é justamente essa ideia, né? Aqui, ó, na página 235, afirmava Sêneca: o sofrimento faz mal, mas não é um mal. Então, o sofrimento não é um mal, mas ele pode, né, ser vivido, né, a partir dessa perspectiva, mas não que ela esteja atrelado diretamente a isso. Então, é importante realmente a gente não ficar reduzindo, né, nem a felicidade à dependência do sofrimento, e nem que o sofrimento seja um mal, né? Ele até pode fazer mal, ele até pode nos gerar, mas depende muito da nossa perspectiva interna, de como eu olho para a vida, né? Mais do que propriamente a coisa em si, né? Aquele mal, aquele sofrimento, aquela situação, ou aquela limitação, ou aquele embate, ou aquele trauma que eu vivi enquanto uma experiência dolorosa, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Sandra? Dr. Gelson, também nesse capítulo que foi conversado agora, Identificando o Inconsciente, na página 233, ela relacionando a existência ela diz assim, a existência, no 232, no final, no penúltimo parágrafo, a existência atual de cada indivíduo é sempre o somatório daquelas vivências que necessitam de liberação. E logo na página seguinte, nos sonhos e através da imaginação ativa. Esse "e" que ela coloca diz respeito aos sonhos e à imaginação que deve ser feita em relação ao sonho? É a interpretação do sonho que a gente tem que imaginar ativamente? Não. Não necessariamente, Sandra. Aqui ela está falando de dois trabalhos, né? Tanto nos sonhos, né, existe, né, esse símbolo, exatamente isso, né? Nesse processo todo, né, há toda uma tentativa do inconsciente expressar aquilo que ele tem, né? A alma precisa se expressar, ela precisa, nessa busca, né, de poder revelar, se reconhecer, e drenar também, né, o seu passado, botar para fora, né, as cargas. Todo o movimento da vida é uma tentativa, né, de poder, de uma certa maneira, ir movimentando esses processos internos e dando lugar a eles na vida como uma forma de eles ganharem um lugar adequado, onde eles puderem despotencializar aquela carga do passado. E isso é o papel do símbolo, né? O símbolo, eles vão realmente... por que são símbolos? Porque não são apenas sinais, porque eles trazem uma carga de energia e uma busca de síntese, o símbolo, que eu chamo de função transcendente, ou seja, o símbolo tem um caráter organizador e transformador, então ele é curador, né? E, então a Joana vai estar citando aqui que tanto nos sonhos como na imaginação ativa, né, a gente pode, então, dar lugar à formação de símbolos, né, espontâneos, né? Então, são duas coisas diferentes. No sonho já tem o símbolo. Na imaginação ativa também, se faz a imaginação ativa, deixa que a imagem se apresente espontaneamente a partir do teu mundo interno. Agora, tu pode fazer imaginação ativa também a partir do sonho, né? Então, isso tu pode fazer. Então, uma coisa não exclui a outra. Então, tu pode, a partir de um sonho, continuar o sonho, partir de um elemento do sonho e fazer também uma imaginação ativa. Mas não que uma depende da outra, né, que qualquer imaginação ativa. Então, aqui ela está fazendo esses dois grandes movimentos do sonho, como a imaginação ativa, com caminhos possíveis, né, de poder dar expressão ao teu mundo interno, como forma então, de poder reconhecer, elaborar, tomar consciência e transformar teus conflitos. Tá entendido, obrigada. Muito bem. Kate?
Bom dia. Só tomando esse assunto da imaginação criativa, eu imaginava até então que também existiam exercícios para ativar essa criatividade, não somente os sonhos. Eu estou errada? Não, isso que assim, que a gente está falando da imaginação ativa, é uma técnica que o Jung criou. Existe imaginação dirigida, guiada, existem processos de explorar o inconsciente de outra maneira, mas a imaginação ativa é um termo do próprio Jung que ele criou, que consiste em poder personificar o teu mundo interno, tá? Ou pela arte, ou pela própria imaginação, ou pela dança, qualquer movimento que tu possa expressar, digamos assim, né? A gente trabalhou isso no introdutório, vou lembrar vocês. Digamos assim, se eu tenho uma situação X, onde eu sou tomado por uma raiva, né? Eu quero trabalhar esse conteúdo dentro de mim. Eu vou trabalhar tanto a emoção, o conteúdo emocional, que é a raiva, e eu posso trabalhar quem dentro de mim sente raiva. Então, a imaginação ativa é uma forma justamente de criar um diálogo com essa parte tua. Então, tu vai proporcionar um momento onde tu vai dar espaço para essa raiva se apresentar. Né? Que cara tem essa raiva? Que dimensão ela se apresenta? Né? Que nome eu posso dar para essa raiva? Né? Ou eu vou pintar a raiva, ou eu vou dançar a raiva, ou eu vou trabalhar essa raiva na argila. Estou trabalhando essa emoção, esse conteúdo, para que ela possa ter um lugar adequado para poder se expressar e eu não botar essa raiva em cima das pessoas, de alguém, e ela ganhando também, a partir disso, uma expressão da qual eu posso me relacionar melhor com ela. Ou eu me perguntar quem dentro de mim está sentindo isso. Que parte minha é essa que nesse momento está reagindo dessa maneira? E aí ver quem dentro de mim é uma criança, é uma mulher, é um velho, é um homem, assim, assado, é uma personagem que eu conheço ou não, é um ser desconhecido meu, é uma parte minha do meu passado que vem nesse momento. Então, de certa maneira, é uma técnica justamente para criar esse campo de interação, para poder me relacionar com essa parte minha. Porque tudo que tu personifica, né, dá lugar na tua vida, ele já quebra aquela carga de energia, já é acurador, ela libera aquela energia e também possibilita uma humanização daquele conteúdo interno, ajudando você a integrar aquele processo de uma maneira mais favorável. Né? Até porque tudo que é desconhecido, tudo que não é reconhecido dentro de mim, é muito mais difícil de eu lidar. Né? Então, por isso que a personificar nosso mundo interno é importante. Então, e isso ele chama de imaginação ativa. Tá? Que indiretamente não, diretamente, acredito, não esteja só sendo praticado através dos sonhos, porque a gente pode exercitar, como você mencionou. E aí ele passa a ter uma ligação da imaginação ativa com a atividade criativa, porque a gente está criando uma cena, uma atividade. Porque eu falei que o sonho é uma forma do símbolo aparecer. Porque aqui ela está falando diretamente do símbolo, né, Kate? Então, como trabalhar, né, esse processo através do símbolo? E ela cita duas fontes, dois manancial onde o símbolo pode se apresentar. Nos sonhos, que é um, e na imaginação ativa, que é o outro. Né? Sim. Obrigada. Muito bem. Então, tudo isso que ela está trazendo, né, que ela está trazendo aqui no capítulo 9, a gente viu também lá no Espelho do Self, né, é no sentido da gente não desistir de reconhecer a nossa potência e fazer que esse superconsciente, né, ainda não foi vivenciado plenamente, possa ser reconhecido, né? Possa ser acolhido, né? E possa
ampliar nossas capacidades, né, de poder romper essa barreira de uma vida medíocre, né, pequena, limitada. Eu sou essa coisinha aqui, esse corpinho, essa vida transitória, de desgraça, de dor, de imposições. Não, eu não sou isso, né, de uma certa maneira. Eu sou mais do que isso. Para que a gente chega naquela ideia do sukha que ela fala, né? Chegar no estado de sukha. Ao final do capítulo, ela fala, né, que é um estado de harmonia, né, de nirvana, e que quando a gente se liberta da ignorância, né, e encontra a verdade. Tá? Então, o sukha é um processo que envolve esse encontro com a sabedoria. Né? Enquanto inconsciente, né, esse inconsciente mais profundo, ligado ao subconsciente, fica parece ignorado pelo ego, né, a Joana coloca, né, fica preso aos condicionamentos da vida, né, em busca do poder e do prazer. Então, a gente tem que esse convite da Joana de autoenfrentamento, né? A busca de realmente se adentrar o nosso mundo interno, não permitindo que os conflitos impeçam essa consciência maior, ela se descobrindo como realmente se é, né? E não como se pensa, né? ou projeta no exterior. A gente tem uma falsa ideia da gente mesmo, ou de mais ou de menos, né? Então, ou preso nas coisas do mundo. Então, ela fala justamente que a proposta da psicologia espírita, através dessa visão da imortalidade, nos leva em contato com um ser real, esse self, né? Toda a natureza do self, na sua pequenez, no seu passado, com o seu potencial maravilhoso, com o lado divino, né? E reconhecer nesse movimento um trabalho abençoado, né, nesse esforço de a gente poder, então, através do amor, da compaixão, ela fala uma série de valores, né, e construir recursos para ampliar a nossa própria dimensão interna para chegar nessa conquista justamente do sukha, né, estabelecer esse eixo ego-self que ela comenta no livro, né. Então, sukha estar feliz no momento presente. Então, representa um momento, chegar numa condição, né, de um estado profundo de bem-estar através de uma condição natural, uma mente natural, saudável, equilibrada, que independe das questões externas. Então, a mente em sukha é uma mente que não se perturba, centrada na sua própria essência, nessa alegria, né, harmônica que se constrói a cada dia em favor da sua própria felicidade. Então, é essa a ideia de sukha que ela aí coloca no final, né, do capítulo, né? Então, a Cláudia está trazendo aqui autoenfrentamento e dizer o auto-amor, esse é o caminho, não? Sim, com certeza. Esse autoenfrentamento é, de um lado, então, esse compromisso com a nossa verdade, né? De não tapar o sol com a peneira, de enfrentar a nossa sombra, mas é um compromisso de amor, de autoaceitação, de perdão, de estímulo, de direito de ser feliz, de buscar a alegria, a felicidade, sem ser masoquista, né? Como está lá no livrinho ali, sem precisar ser masoquista, né? O mundo já tem seus mecanismos, né, gente, de limite, de dor, o mundo já tem a sua dor própria, a gente não precisa aumentar mais ainda, né? Criar mais dor, botar sal na ferida só para dizer que dói, né? Não é necessário isso, né? Então, vamos nos cuidar bem e nos cuidar com amor. Com certeza, esse é o caminho. Tá? Muito bem, gente. Então, essa era mais ou menos a ideia para hoje, né? E então, na próxima semana, a gente
vai para o item 6 do programa, que é o item que é o contexto e o convite da jornada. É o capítulo 1 do Espelho da Alma, o capítulo 4 do Homem Integral, o capítulo 20 do Momentos de Consciência. Tá bom?